No vasto mundo de vendas, existe um terreno muitas vezes inexplorado e repleto de potencial: o mercado público. Adentrar nesse domínio implica navegar por processos de licitação, entender os meandros do cadastro e habilitação e dominar estratégias específicas de vendas e manter-se firme perante os aspectos legais e éticos. Mas como podem empresas desbravar esse território e alcançar o sucesso em contratos governamentais? No episódio de hoje, vamos desvendar os segredos do comércio com o setor público, guiados pela expertise do nosso convidado. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje temos a nossa co-host Ticiana, que é apoiadora do canal da Start, se vocês acompanham aqui sempre, né? Então hoje ela veio nos dar a companhia. Pô, Tici, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, Carla. Imagina. E nosso grande convidado especial, diretamente de Brasília, Domingos, pô, muito obrigado por ter aceito o convite e por ter vindo aqui nos visitar. Obrigado, a honra é minha de participar desse canal. Acho extremamente importante, tenho acompanhado já há algum tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Legal, maravilha. Então, pessoal, como sempre, a gente começa o episódio pedindo para o nosso convidado se apresentar para que vocês conheçam um pouquinho mais da trajetória dele, da atuação, para daí sim a gente começar o nosso bate-papo. Então, Domingos, conta um pouquinho aí para nós sobre você. Tem pouca coisa para contar. Nasci e depois apareci aqui, mas acabou por aí. Brincadeiras à parte, eu entrei com formação de engenharia já há algum tempo, né? E aí, com essa formação, eu entrei para diversas empresas, trabalhei em várias empresas, já morei em todas as regiões do país, seguindo sempre empresas, faculdade fora também. E aí eu entrei para a área de vendas mesmo mais ou menos em 2006. Então, de lá para cá, eu tenho atuado fortemente em área de vendas. E a partir de 2011, eu tenho focado a área de vendas para a parte de governo. Tenho trabalhado em grandes empresas internacionais, mas focado para venda em governo, né? E eu acho que é basicamente isso daí, que essa é a minha trajetória. Então, tenho aí já mais de 12 anos, mais de 20 anos trabalhando com vendas e mais de 12 anos trabalhando especificamente para governo. Bom, pessoal, já puderam perceber, é muito modesto, tá? Muito modesto. Se vocês derem uma olhadinha lá no LinkedIn dele, vão ver que o cara tá sendo super modesto aqui. Tem, assim, vasto conhecimento que vai ser bem legal a gente trabalhar aqui no nosso episódio, em especial sobre essa parte de vendas para o mercado público. Domingos. E então, entrando no nosso tema em si, eu acho que era legal começar falando sobre o processo, né? Como que essa venda para o público acontece. E sabemos que isso, uma das formas é o processo de licitação. E se você puder compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento, da sua bagagem nesse sentido, aí a gente vai começar o bate-papo nesse ponto. Tá bom. Eu tenho trabalhado nessa parte de venda, eu trabalho para empresas que são fabricantes, né? Então a gente vende através de canais. E a gente acompanha muito a venda junto com os canais, né? Então temos muito relacionamento com o cliente, muito trabalho diretamente com o cliente, mas a venda, quem está lá na frente, são os nossos canais de distribuição. Nessa parte de venda para governo, a gente tem algumas etapas. E um dos principais etapas, na realidade a etapa quase final dessa história, é o processo licitatório, né? Antes disso, tem toda uma cadeia de processo quando o ente público ou a empresa pública decide que ela vai comprar alguma coisa, ela começa uma pesquisa de mercado, começa a entender qual que é a tecnologia que ela vai utilizar, ela começa a procurar os principais fabricantes, os principais players dessa área, o que há de novidade no mercado. Isso tem um prazo
até que isso se torna um termo de referência. Esse termo de referência é, de novo, consultado para uma consulta pública, tal, para que o termo de referência consiga atingir as duas grandes vertentes do mercado, né? Que é economicidade e também que o requisito atenda às necessidades do cliente. Tá? Não adianta ele comprar algo barato que não vai atendê-lo. Não adianta ele comprar algo perfeito que o próprio mercado não tem, né? Então, que ou sai extremamente caro. Então, esses são os pilares disso. E, uma vez feito isso, eles vão para um processo interno e aí eles conseguem publicar. E aí o que a gente vê, essa pontinha do iceberg, são os pregões, são as licitações públicas, são a parte do processo, né? Essa é uma das etapas do processo. O nosso trabalho, meu trabalho principalmente, ele está no começo do processo, onde o cliente tem que começar a entender a tecnologia, começar a saber o que existe no mercado, é ali que está o grande parte do trabalho. E aí depois, na parte da licitação em si, na parte do pregão, a gente entra com processos licitatórios, existe todo um procedimento, uma camada para se tratar isso daí, e as empresas públicas compram em licitações por algumas maneiras, né? Primeiro que é o pregão, a gente tinha pregões presenciais, hoje temos pregões online, adorava os pregões presenciais, né? Gosto da dinâmica dele, das pessoas reunidas, das fofocas que rolam, das atualizações, todos concorrentes, mas todos amigos, né? Praticamente um evento social. Um evento social, exatamente. E aí, hoje nós temos a parte dos pregões presenciais, uma outra forma é a dispensa de licitação. Perfeito. É quando o ente público, seja a empresa, seja um órgão público, ele precisa especificamente de um produto em que só uma empresa fornece ou que é um produto que foi desenvolvido para ele, né? Foi desenvolvido numa empresa para ele. Então, tem uma dispensa de licitação. Tem uma outra que é a inexigibilidade, então que só algumas empresas podem participar. Tem o carta convite, né? Por exemplo, para construir um prédio, um edifício, um galpão, ele não vai colocar isso para empresas de tecnologia, para empresas de serviço. Então, ele faz um convite para algumas poucas empresas. Então, existe um patamar gigantesco nessas coisas, mas isso é definido pelo órgão, né? A gente, como representante, se encaixa em algum desses pontos, né? Então, esses são os pontos. E tem um outro aspecto, que esse é um aspecto mais novo, que vem aí desde 2020, 2021, que é a contratação de empresas de inovação tecnológica, de base tecnológica, de startups, em que ele é extremamente mais flexível, né? Então, existe uma lei, a lei complementar a respeito disso, não me falha a memória, a lei complementar 182, que estabelece todos os parâmetros de como é essa aquisição para empresas de inovação, para startups. Então, ela se assemelha muito, ela tem um processo, lógico, e ela se assemelha muito a uma escolha por uma empresa privada, onde o critério de julgamento é feito por uma comissão, e essa comissão trata não simplesmente o preço, não há um pregão, ela estende-se à mesa todas as propostas, vê as vantagens e desvantagens de cada uma delas, o preço de cada uma delas, e toma-se uma decisão pela melhor proposta, considerando preço e conteúdo, né? Não é simplesmente preço. No pregão normal, quando você vai para o pregão online, é preço. Absolutamente preço. Nesse não, tem muito mais flexibilidade. E aí tem um processo, a gente pode até comentar depois, eu acho que vamos deixar para entrar nesse aspecto depois, mas é um processo muito bom para a parte de inovação. Sabe, Domingos, você comentando isso, eu lembrei de um caso onde nós auxiliamos uma empresa, startup, né? Mas hoje ela já é uma empresa madura, enfim, na época era uma startup. Isso foi em 2018. Eles tinham desenvolvido um software que foi assim, idealizado por eles, considerando as dores do STF, em algumas situações lá que estavam ocorrendo. E essa startup ela desenvolveu isso, fez todo um estudo, desenvolveu, e num dos eventos de inovação, no qual inclusive eu estava participando, ela apresentou. E daí, os representantes lá que estavam cuidando da parte organizacional, né, dos sistemas, falaram, nossa, isso aqui vai ser perfeito para nós. E o que acontece? Queriam contratar.
porém tinham toda essa camada, né, de etapas que você acabou de dar uma baita de uma aula aqui para quem está nos assistindo. E eles nos procuraram, né, e comentaram que eventualmente ocorreria um processo onde haveria uma dispensa por especificidade técnica e eles se aplicariam a isso, né, a essa questão. E eis que eles precisavam de um parecer de um escritório para dar mais lastro para que eles pudessem ir com segurança concorrer, até para evitar qualquer tipo de questão ética que é muito tratada nesses processos, né, para evitar qualquer problema. É isso que nós trabalhamos nesse parecer, avaliamos a questão e eles conseguiram prover o serviço dessa maneira pela dispensa. Então foi muito bacana. Né? A gente sabe que isso aí é possível. Às vezes as empresas ficam, poxa, o setor público talvez seja um desafio ou tem várias etapas, né, percalços, porém, bem assessorado, tendo um conhecimento forte, tal como você tem, né? Você buscou isso, né? Você faz parte de uma empresa multinacional que procura essas oportunidades e tem que estar preparado, né, para você entender os caminhos. E com uma boa assessoria jurídica, né, até falando aqui da minha parte, mas assim, não, é realidade. Absolutamente. Porque o edital é a receita do bolo. Você tem que avaliar se você consegue preencher, se você tem todos aqueles ingredientes. Uhum. E se você tem, poxa, por que não tentar? Né? É uma baita oportunidade. Então, realmente o que você falou, Domingos, foi muito legal, foi até bem didático. Né? Você passou por praticamente todas as formas, né, de contratação, de uma maneira bem leve, bem fácil, e é uma oportunidade. É uma oportunidade que tem que ser abraçada, né? E avançando, então, nesse processo, né, temos aqui... Eu posso cortar um pouquinho para fazer uma pergunta? Eu representando as startups humildemente aqui, e acompanhando toda a tua fala, eu até anotei aqui para não atrapalhar tanto o processo ali, mas eu queria entender um pouquinho melhor, assim, como que uma startup pode se tornar visível para essas empresas que vão contratar e não ficar só à mercê de ficar esperando licitação, edital, essas coisas. Tem alguma forma dela estar no radar? O que você acha? Como que ela pode fazer isso? Tem sim. Para aproveitar até melhor a oportunidade, né? Uhum. O governo ele tem diversas ICTs públicas, né? Então, isso é um dos pontos. Você está atuante nas ICTs públicas. Existem também diversos encontros, eventos de governo que trabalham nesse aspecto. Então, participar disso é importante, estar visível nisso é importante. E ter também, lógico, uma presença junto. Você determina, olha, vamos imaginar que a determinada uma empresa, que seja ela de logística, de processamento de dados do governo, de energia elétrica, seja qual for a área de atuação sua, você deve procurar estar junto com essas empresas, estar trabalhando junto com elas. Todas as empresas hoje do governo, principalmente na parte federal, elas são obrigadas a divulgar o que eles chamam de PDTI. É o Plano de Desenvolvimento de TI. Tá? Então, esse plano, especificamente, ele tem todo o gasto que eles vão fazer e o que eles planejam fazer ao longo do ano. Tá? Então, imagine que você vai no PDTI de uma determinada empresa e um dos planejamentos dele é adquirir um sistema de controle de RH. Foi isso que o nosso cliente fez. É. Teve acesso às dores, né, do ente público por meio desse documento. Então, lá no PDTI, ele é um plano plurianual, é um plano plurianual, e ele diz assim, olha, em 2024 eu tenho uma verba X para gastar com sistemas de RH. Muitas empresas que têm sistema de RH pronto, elas vão ver isso daí, olha, é um aporte. Mas se você é uma startup, você pode bater na porta daquela empresa e dizer o seguinte, olha, por que você vai comprar um sistema comum? Por que você não desenvolve a sua maneira? Por que você não desenvolve por que você não utiliza? E hoje em dia, a lei, o marco legal das startups e para a parte pública, ela é extremamente flexível. Então, por que você não consegue utilizar isso daqui? Então, os caras conseguem trabalhar. As grandes empresas públicas e alguns órgãos públicos, eles têm laboratórios de inovação. Tá? Então, vários deles têm laboratório de inovação. E alguns deles têm NITs internos, têm ICTs internos. Então, é procurar também esses nichos. Tá?
Então, se você conhece uma determinada empresa, você consegue acessar isso daí. Lá no site deles tem bastante informação a respeito disso, tanto da parte de compras quanto da parte de inovação. Então, esse é o caminho. Tá? Então, a gente pode colocar assim que, para o planejamento para 2024, as startups podem colocar lá de fazer uma pesquisa detalhada nos principais órgãos públicos que a gente tem para estudar melhor. Sim. E ver o que elas têm para as dores para poder trabalhar nos próximos anos. Para citar um pouquinho aqui no Paraná, tá? A gente tem a Celepar. A Celepar é a empresa de inovação do Estado, a empresa de TI do Estado, mas eles também trabalham com bastante inovação. Então, é uma empresa para ser procurada. O ICI, que cuida aqui da parte da comunicação de Curitiba, também é uma empresa a ser procurada. Tem o Instituto Pro Paraná, que também trabalha nesses aspectos. Então, existem diversos órgãos e entidades a respeito disso daí. E se você tiver acesso a um meio político, alguém que esteja inserido nisso, não necessariamente um deputado, uma coisa assim, mas alguém que esteja inserido no meio político, um assessor, alguém que trabalha em algum gabinete, ele vai conseguir te orientar o que estão sendo trabalhados ali dentro. Todas as câmaras de vereadores, câmaras de deputado, no Senado Federal, todas elas têm comissões permanentes. E uma das comissões permanentes de todas elas é ciência e tecnologia, inovação, melhoria da estrutura. Todas elas têm isso. Então, você consegue também, essas comissões, elas são públicas, você consegue participar, você consegue entender para onde o governo está indo como um todo. Tá? Então, tem bastante disso. Anotaram a dica aí? Anotado. E assim... A gente estava em São Paulo, até a Ticena estava comigo, e eu conheci algumas startups que ofereciam um serviço bem interessante, que é na parte de RealGov, né? Relações governamentais. Uhum. E eles fazem uma abordagem de um lobby político, no bom sentido, onde eles avaliam as necessidades de algum determinado nicho, enfim, região, e buscam aqueles parlamentares que atuam mais de forma apelativa naquele sentido. Então, eles conectam a dor da sociedade com quem está ali que eventualmente pode criar algo nesse sentido. E eles fomentam muito, né, trazem essa necessidade para o setor público. Uhum. Então, é legal também acompanhar o trabalho deles, porque é mais uma fonte, né, de identificar as dores que estão surgindo e que estão sendo encaminhadas para tratamento via setor público. Exatamente. Isso é uma pesquisa, como eu estou falando, uma pesquisa mais genérica, né? Mas você pode entrar. E assim, essa palavra lobby, ela é mal utilizada no Brasil. No Brasil, né? Muito mal utilizada. Perfeito. Fora do Brasil existe a profissão de lobista. Exato. E é ética. Não é, aqui no Brasil, a palavra lobista é antiético. Não é esse o caso, tá? E o lobby é no sentido de conhecer o que o governo está fazendo, conhecer o que aquele deputado está fazendo. Se você observar, todos os deputados, todos os políticos, eles se elegem em cima de uma plataforma. Segurança pública, social, desenvolvimento tecnológico, eles têm uma plataforma de negócio. Então, se a tua empresa está alinhada com, por exemplo, segurança, procure os deputados, vereadores, senadores que estão focados nisso. Acompanhe ele nas redes sociais. Tem os sites do governo, tem escrito lá quais as comissões que ele permanece. Você vai no site do Poder Legislativo, tem lá quais as comissões que ele faz parte, procure acesso, entenda que eles são funcionários nossos, eles foram escolhidos por a gente. Então você consegue acesso a isso. Tá? E o lobby, nesse sentido, é de ser visto, é de ser apresentado, é de aparecer dentro de um sistema, é de entender o processo dentro do sistema e conseguir participar disso de forma mais ética e clara possível. Muito legal, muito legal. É uma boa oportunidade, né? Não estava nem no script, né? Mas de falar sobre esse tema que às vezes realmente ele é um tabu, né? Aqui no Brasil. E quando eu conheci essas startups de RealGov recentemente, eu percebi que, na verdade, elas têm um baita de um papel social, porque elas identificam as dores da sociedade e entregam na mão de quem mais está habilitado, né? De quem mais tem essa... potencialidade, essa configuração de levantar e falar, não, eu trabalho
nessa plataforma, né, como o Domingos falou. Então, nesse nicho aqui eu entendo, eu estudo, então eu posso dar um melhor encaminhamento, né? É quem está mais bem preparado. Eu também vejo assim, talvez porque, não generalizando, mas como as pessoas talvez não tenham conhecimento de como acontece todo o processo de contratação do governo, tem aquele mistério por trás, aquelas dúvidas, um receio de trabalhar. Então, a partir do momento que você esclarece um pouco pra gente aqui como funciona, como que já é teu dia a dia, como que você sabe também como que eles trabalham, fica até mais fácil de levar, trazer informação para que as próprias startups consigam entender mais, se debrucem em cima disso daí para conseguir explorar melhor esse mercado também, né? Só para dar alguns números interessantes, né? Tem muito dinheiro. A gente precisaria de fazer uma série de podcasts. Exatamente. Que é importante, inclusive. Para falar sobre isso. Mas a mão do Estado ela é muito pesada. Ela tem muito dinheiro e ela é muito pesada. Ela é pesada para ajudar e ela é pesada para punir adequadamente. Certo? Se o governo resolve aumentar 1% o valor de qualquer imposto, ele pesa geral para todo mundo. Ele inviabiliza alguns negócios, ele alavanca outros se ele baixa uma alíquota. Então, é muito pesado. Qualquer movimento do Estado como um todo, Estado nacional, né? Qualquer movimento do Estado, ele é muito pesado. E tem muito dinheiro para isso. E esse fluxo de dinheiro é muito interessante, é muito importante de como é que ele... você entender esse fluxo de dinheiro. Seria um outro podcast, seria uma outra coisa. Mas eu só queria colocar um número aqui. Em 2022, o governo federal adquiriu 161 bilhões de compras governamentais. 161 bilhões. Nas mais diversas áreas que você possa imaginar. Em equipamentos para defesa, em papel para impressora, em teclado para computador, em sistemas inovadores, absolutamente tudo. Foram 161 bilhões. Se você consegue pegar uma parcelinha disso, já alavanca grande parte do seu negócio. Então, assim, é importante. Você conhecer isso, é importante você praticar. E o aspecto jurídico disso, o aspecto de habilitação disso, é extremamente importante. Você mesmo citou o caso de que um cliente seu precisou, por um detalhe, um ajuste no contrato social, um parecer, uma coisa assim, você não consegue habilitar isso. Por outro lado, é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. E é um contrato de adesão. Isso é importante. Não é um contrato negociável. Mas não existe isso. Tem um contrato lá, no edital já está publicado como é que são os termos dos contratos, as multas, prazos, SLA, absolutamente tudo. Então você tem que ler aquilo com detalhe, se você se encaixa. Se você tem vontade, você vai aderir àquele contrato. Tem todo um processo para fazer isso. Perfeito. E vamos entrar agora nesse assunto que é tão legal, né, e que gera tanta discussão, como o Domingos começou aqui agora, né, que obviamente a empresa pode tirar dúvidas, né, pode fazer questionamentos, pode impugnar o edital. Né, e isso é muito comum, às vezes as pessoas pensam, mas será que vai ter uma impugnação? Sempre tem. Sempre tem. Né, e às vezes é até bom que tenha, porque esclarece mais ainda, pacifica algumas questões, né? Mas o fato é o seguinte, como o Domingos trouxe aqui o exemplo, a gente estava comentando aqui nos bastidores, que mês passado 4 empresas nos procuraram, né, e se tornaram nossas clientes. Nesse caso, 2 eram startups. Elas simplesmente não conseguiam cumprir um requisito básico formal do edital, que era ter um código de KNAI que caracterizava elas, segundo a lei, como startups. Porém, elas atuavam com inovação, atuavam com tecnologia, porém, no contrato social, elas comentaram que quem confeccionou o contrato social tinha sido um contador, então o foco realmente não era esse, né? Não falando mal de nenhum contador, porém, cada um tem o seu foco. Né? Nós aqui, como escritório de advocacia, a gente analisa o negócio do cliente e analisa todas as possibilidades que ele pode ter no transcurso do tempo na trajetória dele. Então, primeira coisa que a gente fez foi avaliar o contrato social inteiro, identificar os pontos críticos para aquele edital e promover as alterações. E daí a gente já aproveitou e já deu uma mudada geral. Eis que fizemos o protocolo perante a junta comercial, super rápido, conseguimos o arquivamento,
pegamos esse contrato social novo, entregamos para o cliente, né, já pacificado ali, tudo certo com a junta comercial, eles fizeram a habilitação e conseguiram avançar por conta de um requisito formal que estava ali. Às vezes a empresa ela tem toda a possibilidade, porém formalmente há um descuido, né, ou algo que está faltando que tem que ser complementado. Então, Domingos, o que você falou é perfeito. Né? Tem que ter o conhecimento, tem que ter uma análise robusta sobre as regras do jogo, né? A receita do bolo e se você tem todos os ingredientes para avançar no processo. Então, muito bacana isso que você colocou. E até a gente mesmo, como empresa que somos e sermos atendidos por vocês e pela parte contábil, qualquer negociação que a gente pretende entrar, o edital que a gente vai entrar, a gente sempre tem esse trabalho, né, na prática, assim, de sempre entender bem o edital, entender quais são as regras do jogo, analisar o nosso contrato, analisar a nossa situação para que a gente consiga participar da melhor forma, explorar a melhor forma do que está sendo oferecido ali, né? E tem também o outro lado, né, que o Domingos também comentou, que é o fato de ser um contrato de adesão e ser uma grande responsabilidade, né? Como a oportunidade é grande, né, a gente sabe, ele comentou dos números aqui, eu não sabia que o valor era tão substancial assim, porém há uma responsabilidade. A oportunidade existe, mas há responsabilidade. Tivemos também um outro caso essa semana no escritório, onde um cliente nosso tinha, enfim, já tinha fechado o contrato, estava já iniciando a prestação de serviço, porém, no decorrer desse processo, as coisas não ocorreram tal como havia se esperado. E daí ele veio para nós e perguntou, o que eu faço agora? Né, se no SLA, que estava previsto lá, no sistema do ente contratante, não está funcionando como deveria. E eu agora não tenho prejuízo, mas eu terei ao longo da minha prestação de serviço. O que eu faço? Eis que a gente teve que analisar o edital, analisar tecnicamente o que estava acontecendo na prática, né? Porque, enfim, quem estava executando era um player dele que estava lá na ponta. Então, vamos ver se isso aqui procede mesmo. Então, a gente entrou até nesse nível de análise, na operação do cara, para avaliar se realmente procedia aquela questão. Para daí, sim, formular um parecer e conversar com o ente público, mas sabendo que, como o Domingos trouxe, é um contrato de adesão. Para buscar um reequilíbrio, não é assim. Não é simples assim. As coisas não são como a gente às vezes cogita no paralelo. Pô, começa a obra, não sei o quê, depois... Não é assim, pessoal. A realidade é muito diferente. Né? O processo é duro e é sério. Isso é extremamente importante. Aliás, eu recomendo a análise de risco para qualquer coisa que você vai fazer. E você é empreendedor, você sabe muito bem da importância da análise de risco. Então, você entende isso. E não é aquela análise de risco elaborada, fantástica, não é simplesmente isso. Olha, eu tenho esse ponto aqui, isso pode ser um risco? Pode. Qual que é o percentual? Qual que é a chance disso acontecer? Põe lá. E qual que é o impacto se isso acontecer? Então, você vai ponto a ponto nisso, no final você vai ter uma pontuação. Você coloca isso em dinheiro. E aí você sabe qual o percentual do teu risco. E qual que é o percentual que você vai assumir? Poxa, olha, se tudo der errado, se todos os riscos que eu mapeei aqui acontecerem, eu vou ter um prejuízo, eu vou ter um prejuízo total aqui de 10%. Está dentro do meu risco? Tá. Eu vou colocar lá e pronto. É 1%? Pô, 1% não dá para mim. Então você não entra. Mas a análise de risco é sua, você tem que entender. E ela é fundamental, é importante. Agora, uma outra coisa que eu acho importante ressaltar é que, principalmente hoje, a gente tem, inclusive a empresa que eu trabalho, a gente tem uma filosofia de tudo como serviço. Um trecho da empresa que eu trabalho, que trabalha com a parte de cloud e tudo, então, a gente tem toda essa parte, tudo como serviço. Cara, vamos lá, você é um empreendedor, é uma empresa que trabalha com, sei lá, segurança da informação. Um especialista em segurança da informação. Né? Analisar contrato de edital não é teu core business. Exatamente. Mas tem gente que é o core business. Tem empresas para isso.
Tá? Se você é uma startup, você está focado no teu negócio, uma startup de inteligência artificial, de desenvolvimento de novas coisas, novas soluções para os problemas que a gente já tem, esse é o teu core business, foca nele. Não é certo? Se você quer acelerar a tua startup, tem gente especializada para isso, tem empresa especializada para isso. Então, esse é o ponto. Então, assim, tem uns ditados que assim, você se torna muito bom naquilo que você faz todo dia. Uhum. Então, se o teu foco é esse, se o teu core business é esse, foca nele, trabalha nele. E o restante você contrata. Contrata por demanda, contrata mensal. Hoje em dia, só para dar um exemplo muito simples, né? Hoje em dia não tem nenhuma empresa, ou deve ter pouquíssimas empresas, que os funcionários de limpeza são próprios. A maioria são contratados de outras empresas que são especializadas nisso, que têm um foco para isso. Né? Outro sistema, outro exemplo, né, são empresas de transporte. Hoje, poucas empresas têm carro próprio. É muito mais fácil você ter um contrato com uma empresa de transporte. Um Uber, um táxi, uma coisa. O próprio governo mudou isso. O próprio governo criou o que eles chamam de, acho que, táxi legal, uma coisa assim, que eles têm um contrato com diversas empresas, tem um aplicativo próprio do governo federal em que o funcionário do governo atua lá dentro e consegue fazer esse tipo de coisa. Ele não precisa ter aquela frota gigantesca com toda a manutenção, com tudo o que traz. Porque não é o core business do governo do transporte. Não precisam investir em P&D nesse sentido, porque já está o mercado inteiro oferecendo diversas soluções que o cara pode ir lá e contratar. E por não ser por ser o core business desse contratado, ele sempre vai tentar remodelar o produto, deixar mais assertivo, mais atrativo, porque tem concorrência também. E economia de escala. Perfeito. Isso é importante. Então, assim, se eu puder dar um conselho para vocês, decidam, se você decidir que vai entrar no mercado, procurem consultores, procurem um escritório de advocacia para cuidar da parte legal, procure um agente que te ajude a entender o processo como um todo, procure empresas que consigam te colocar dentro dessa parte do mercado, te apoiar, CTs públicos e tal. Deixa essa parte para quem entende, procure e foca no teu negócio. Porque daí você vai conseguir entregar uma seriedade adequada, aí você vai conseguir cumprir o contrato, aí você vai conseguir sair. Né? Porque para o mesmo contrato, para o mesmo escopo, tem empresas que acham uma maravilha. Tem empresas que estão sofrendo muito para conseguir entregar o mesmo escopo. Então, eu acho que isso é importante, é o foco. Perfeito. E o foco de vocês é venda, né? Então, isso. Domingos. Então, não sei se você... A gente já falou bastante sobre isso, né? Mas, assim, essa estratégia de venda, se tem algo assim que você quer também trazer para o pessoal, uma dica especial, como que vocês fazem essa venda? Porque eu vou pegar um gancho de algo que você comentou um pouquinho no início. E me lembrou uma outra metodologia de venda que eu acho fenomenal. Você comentou assim que na empresa que você trabalha, vocês atuam também entendendo as necessidades do ente e mostrando para eles as soluções que o mercado tem, ou seja, que vocês oferecem. E nesse sentido, eu lembrei da jornada do cliente, do buyer's journey. Né? Uhum. E às vezes lá na etapa inicial, na fase 1, o cliente ele sabe que ele tem uma dor, mas ele não entende muito bem como resolver e o que tem no mercado que pode atender. E daí nisso vem a estratégia de vendas também, que é enxergar e falar, pera lá, tem tais e tais equipamentos, hoje o mercado trabalha dessa forma, então você vai e educa, né, o teu comprador. É mais ou menos assim que funciona? Como é que vocês fazem? Posso voltar um ganchinho só? Claro. Pode. Antes de identificar a dor, às vezes o cliente nem sabe que ele tem aquela dor. Uhum. A gente tem a solução, mas ele não está ainda atento para aquilo lá. Não sei se você também... Como que você olha isso? Quando vocês têm a solução, ou você consegue enxergar, às vezes, uma dor que o cliente tem e ele não percebe? A gente trabalha bastante isso, tá? Como a gente está na posição de fabricante, então a gente tem uma atuação muito mais forte dentro dos clientes, tá? Muitos clientes, quando eles estão na fase de prospecção, eles conversam apenas com os fabricantes. Né? Então, para entender o que traz de solução nova. E aí a gente tem uma proximidade. Essa parte da venda, de você ter um relacionamento com o cliente, de você estar o dia a dia com ele, você entende alguns pontos em que melhora. E tem uma outra... O que acontece?
Para qualquer empresa, e para os entes públicos são mais complicados ainda, eles são muito fechados em bolhas. Qualquer empresa é fechada dentro da bolha dela. Ela tem uma solução, ela precisa de alguma coisa, poxa, eu preciso de alguém para servir café. E aí, se você, como fabricante de café, como fornecedor de máquina de café, cara, eu tenho uma solução diferente. E aí o cara não conhece essa solução, ele não sabia que isso existia. Né? E aí então você consegue, por exemplo, eu tenho, sei lá, só para dar exemplo, assinatura de café, em que eu te entrego isso constantemente. Aí o cara fala, puxa vida, todo mês eu tenho um processo de compra, e aí vem um café diferente, e porque eu abro um processo de compra, se eu fizer uma assinatura, isso pode ser uma solução. Eu não tinha pensado nisso. É esse trabalho que você consegue fazer para poder melhorar isso daí, melhorar esse relacionamento. E até porque, assim, como você tem uma gama de clientes que você atende, então você consegue ter uma percepção maior até daquele segmento, do que você... Coisas que até ele não tenha percebido, mas você já percebeu porque você vivenciou isso, está vivenciando. Né? Isso. A gente tem, por exemplo, um exemplo, que um dos clientes nossos, ele trabalhava muito internamente. Então, ele tinha, ele comprava equipamentos, comprava consumíveis, ele contratava empresas e ele gerenciava tudo isso. E aí a gente vivia o que eu costumo chamar de inferno brasileiro no mercado público. Tá? Uma hora faltava o consumível, outra hora faltava o equipamento em si, outra hora ele não tinha um contrato, foi vencido, aí ele abria um pregão, uma licitação para o contrato, aí apareciam empresas que impugnavam aqueles contratos que deveria fechar em 3, 4 meses, fechava em 6, 7 meses, ele ficava com um gap, aí ele tinha que contratar, estender contrato, imagina, era uma dor grande para ele. Então a gente chegou para ele, cara, por que você não consolida tudo isso num ponto só, numa empresa só? Você faz um edital e diz assim, eu quero isso aqui instalado em tal lugar. Acabou. Como você vai comprar? Como você vai manter o teu estoque? Como você vai regular os funcionários terceirizados? Como você vai contratar outras empresas? Não é problema meu. Eu te contrato para entregar esse serviço feito, executado em tal lugar. Com esse SLA, com todos os parâmetros de um edital. Então a gente trouxe isso para ele. A diretoria comprou isso daí neles e não foi fácil, porque toda a estrutura deles era baseada nisso. Então eles não tinham, quando eles contratavam, quando eles abriam um contrato, eu não podia terceirizar o contrato. Porque é óbvio, senão você entra com uma empresa de laranja. O cara entra, né? Imagina se todos os contratos pudessem ser terceirizados, qualquer um entra, subcontrata. Então, os entes públicos costumam não ter isso. Então, houve um trabalho no jurídico deles para entender o que poderia ser, qual que é a flexibilização que poderia ter. Então, foi um trabalho grande. A gente levou quase uns 2 anos trabalhando nisso daí para desenvolver essa solução. E foi uma solução maravilhosa. Eles conseguiram expandir bastante, fugiram daquele inferno que eles tinham de ter diversos pontos para poder fechar um serviço que eles precisavam prestar. Então, essa inovação que você consegue trazer. Porque os outros clientes semelhantes no mercado privado eventualmente faziam isso. Esse tipo de coisa que você consegue trabalhar. Esse exemplo, por exemplo, da assinatura. É uma coisa, hoje você assina quase tudo. Né? Hoje você tem quase tudo por assinatura, o que é uma coisa nova. Né? Então, por que você vai investir? Hoje você tem terceirização, setor, acho que de core business, você terceiriza o resto, o que não era comum há algum tempo atrás. Né? É que vocês são jovens, vocês chegaram atrasados no planeta, mas eu estou nesse planeta há muito tempo. Tinha coisas absurdas. Hoje em dia, a vida do empreendedor, a vida do empresário é mais forte. E o que traz também responsabilidade, porque um contrato de serviço de terceirizado mal feito afunda a tua empresa. A responsabilidade no final é sua. Se você tem um produto e você subcontrata uma empresa para fazer a instalação desse produto e ela faz mal feito, o seu produto é mal feito, a sua empresa. Né? Então, é um processo que você tem que trabalhar também de fim a fim. Então, você é responsável pelo que acontece na ponta. Se um funcionário de uma empresa terceirizada sua que faz a instalação de um ar-condicionado que você vende, fabrica, por exemplo, se o cara rouba alguma coisa lá dentro, se o funcionário dele rouba alguma coisa dentro da casa, eles vão procurar você. Eles não sabem quem que é a terceirizada. Não? Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Então,
Então, você tem que contratar empresas, tem que tratar esses contratos adequadamente, tem que ter o SLA, tem que ter todo o arcabouço para um contrato, empresas sérias, idôneas, que você tem que trabalhar. Esse ecossistema que tem que acontecer. Né? Então, eu acho que assim, esse é o ponto principal. E aí, como respondendo a tua pergunta, gerar necessidade no cliente é extremamente importante. Assim como geraram em você. Por que você compra máquina de café? Por que você não aluga? Por exemplo, no meu exemplo hipotético aqui, alguém chegou para você e disse isso. Então, ele gerou uma necessidade que você não sabia. Então, você tem que fazer isso também para o seu cliente. Até o próprio podcast que a gente está agora também, né? Foi uma necessidade que a gente não existia antes. Hoje em dia eu consumo muito podcast. Exatamente. E aqui a gente está pegando o gancho que a Tiziana comentou, né? O baita gancho. A gente está produzindo conteúdo de altíssima relevância para empreendedor que a gente sabe no nosso dia a dia que está carente disso. Quando que, sei lá... Ia sentar na mesa com o Domingos para poder conversar. Exatamente. Aqui a gente está tendo essa possibilidade de oferecer esse conhecimento para, sabe Deus lá quantas pessoas que vão assistir. Uhum. Então, é muito legal. Então, realmente, podcast é um sucesso nesse sentido. E agora, voltando nesse assunto que a gente acabou de discutir, olha, entender as necessidades do cliente, entender em que fase que ele está, sob o ponto de vista de conhecer aquele problema ou aquela necessidade ou como que ele vai realizar aquela compra, né? Isso é muito legal, pessoal. Digitem no Google, digitem como Buyer's Journey também, que tem muito artigo de fora bem escrito, que vocês podem acessar e consumir para entender esse processo. Isso é matemática, não é... não, uma venda é feita de qualquer forma. Não, é uma ciência, pessoal. É uma ciência. Você tem que saber em qual etapa o teu cliente está de necessidade para que você possa atingir ele de forma correta. Às vezes o cara não sabe nem que ele precisa de um negócio, você vai mandar uma proposta. Não é assim, a proposta é final. Lá quando o cara já tem ciência do que ele precisa, já conhece alguns players de mercado, aí você manda a proposta, aí você já manda os teus cases junto, para você mostrar um pouco do teu valor. Então pesquisem sobre Buyer Journey, que faz total sentido. E só para encerrar esse ponto que o Domingos também comentou, saber fazer a gestão do contrato. O contrato, eu sempre brinco com as pessoas aqui, principalmente com um cliente nosso, o contrato não é um documento estático. O contrato, na verdade, é a regra do jogo. É um manual que você tem que consultar frequentemente, que você tem que saber de cor, em especial quando o contrato diz respeito a boa parte do teu faturamento da empresa. Então você tem que entender, se possível, desenhe um fluxo do teu contrato. Então, trazendo até o SLA aqui no meio. Poxa, beleza, foi contratado, fez a solicitação, em quanto tempo eu tenho que entregar? Se tem terceirizado ou outros players envolvidos, como que eu vou acessar? Tem software no meio? Então, tem que fazer tudo isso casar. Isso é gestão de contrato, não é só gestão da operação. Teu contrato está ali. Se você toma um caminho errado na tua operação, você vai ser multado, você vai ser penalizado no contrato. O contrato pode até ser encerrado. Né? Mas como que eu sei isso? Está escrito lá. Como a vigência está lá as hipóteses de rescisão, de resilição, etc. Então, conheça o teu contrato. Né? Faça a gestão do teu contrato para que daí sim você possa obter sucesso e extrair o melhor daquela parceria público-privada, aqui no caso que a gente está falando, acontecer. Né? Então, excelente, Domingos. Olha, esse papo aqui que a gente teve agora sobre estratégias de vendas e também sobre os aspectos legais, né? Muito bacana. Eu queria até voltar um pouquinho aqui para vendas. Vamos falar, eu vou puxar sempre para startup aqui, tá, gente? Boa. A gente sabe que uma das principais dores, não só de startup, você deve ter uma meta também, como você trabalhar na área de vendas, que a gente até brincava. Eu também trabalhei muito tempo na área de vendas, que colocavam metas altíssimas pra gente, a gente superava, e daí era até um problema, porque daí a meta vinha maior. Então, aquele desafio acabava crescendo sempre. Pensando nessa questão de atingimento de metas que a gente tem por conta de receita, daí por planejamento de empresa, tudo, como que você trabalha hoje essa questão de mapeamento de oportunidade para poder bater essas metas de venda, bater no meta de receita, já puxando todo o gancho ali, né? Como que você
traria para a realidade das startups essa questão de mapear mercado, não só do público, que você já passou a dica para a gente, mas mapear mercados para que a gente consiga escalar o produto, né? Tracionar e escalar. É interessante, eu gostaria até de colocar um ponto aqui, que é o seguinte: muita gente não gosta de trabalhar para mercado público, né? Eu gosto, e eu gosto por uma razão muito simples. Tá tudo escrito. Tá absoluto. A regra do jogo tá lá. E o corporativo já não. Não. Ó, bom ponto, hein? Não, porque numa empresa, você tá lá trabalhando, mostrando seu negócio, seu produto, principalmente se o seu produto for um commodity, né? Você tá lá mostrando aquele produto, tá trabalhando assim, e aí você chega lá na hora do decisor e fala, não, o dono da empresa tem um sobrinho que conhece uma outra empresa e trouxe aqui pra gente, a gente já fechou o contrato ontem com ele. Cara, mas você nem me chamou pra segunda negociação. Eles têm essa prerrogativa. Ou muda presidente da empresa, muda gerente. Presidente, muda tudo. Empresas pequenas, empresas maiores, tem todo um processo. E você não está escrito o controle. Se isso acontece, uma coisa dessa acontece, eu tomei a decisão ontem e não te avisei, no mercado, isso não pode acontecer. Isso está escrito, você tem órgãos de controle disso, está escrito. E uma outra coisa que está escrito, né, nesse aspecto que você falou da parte de vendas, está escrito o que o cara pretende comprar. Nesses planejamentos plurianuais, tá lá, está disponível, é público. Então você consegue colocar isso dentro do mercado. Então você consegue montar. Eu vendo papel em resma. Pô, você vai lá, você consegue saber qual é o orçamento dele. Então você consegue colocar isso na sua meta. A gente tem. Existe no mercado uma história de 10 para 1, mais ou menos. Então, a cada 10 oportunidades no teu pipeline, você fecha uma. Então, você tem que ter 10 vezes mais aquilo. Correr atrás daquelas 10. Tem que ter 10 vezes mais aquilo para fechar o pipeline. A gente trabalha na empresa com 2 para 1. Porque a gente é muito assertivo, a gente vai muito no foco. Então, a cada 2 projetos, eu consigo fechar um. Porque eu tenho eu coloco no meu pipeline os projetos que são a mesma coisa. Dentro da empresa, a gente tem um foco que é o seguinte: eu tenho o mercado, né? Mercado como um todo, para aquela linha de produto que eu trabalho. Aí eu tenho um mercado que são endereçáveis. Aquela linha de produto que eu trabalho como um todo, nem todos os equipamentos eu tenho disponíveis. Eu tenho uma faixa menor disso. É o que eu chamo de mercado endereçável, né? Dentro desse mercado endereçável, tem aqueles mercados em que eu sou competitivo, que eu sou bom. E dentro desse outro mercado tem o meu pipeline. Então eu vou fechando esse ciclo. Então eu foco aqui nesse pipeline. Vai do Total Addressable Market. Isso. Total Market até o foco, até o pipeline. E aí nesse pipeline eu ainda tenho um funil mais, que é o meu forecast. Tá bom, eu consigo fazer isso para esses clientes, mas eles não vão comprar esse ano. Então isso é pipeline. Perfeito. Eles vão comprar esse ano. Opa, então eu consigo colocar isso no forecast. Então eu consigo gerenciar tudo isso daí e aí eu vou aumentando, eu vou dando foco no que é necessário. Eu tenho que ver o mercado como um todo. Eu tenho que ver para onde está indo. Principalmente o que o meu concorrente está fazendo, o que os meus clientes, o que os outros clientes estão comprando, qual que é o caminho que o mercado está indo, qual que é o caminho que a tecnologia está indo. Eu tenho que ter essa visão. Mas onde eu vou focar mesmo é lá no que o cara vai comprar esse ano. Não posso deixar de trabalhar o que o cara vai comprar daqui a 1 ano, 2 anos. Porque se eu não trabalhar hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, eu estou fora. Eu não consigo, zero meu forecast. Então, eu tenho que estar trabalhando. Então, essa parte de vendas no mercado público, isso está disponível. Tem um outro lance, tem uma outra estratégia de vendas, e aí para você fazer o seu forecast, que é a gente costuma dizer assim, que é o leitinho das crianças. Se você trabalha com produto de commodity, o que você pode fazer, existem diversas ferramentas em que eles consolidam os diversos sites de compras. E aí é simples. Você tem um produto que é um commodity, por exemplo, de novo, resma de papel A4. Não tem mais commodity que isso, tá certo? Então você vai lá, vê qual que é o edital e participa. Só isso. Sem conhecer o cliente, sem endereçar. Então você lê o edital, óbvio, mas você participa simplesmente porque
Cara, nessa linha, você não vai conseguir chegar para o cliente e mostrar um diferencial de um papel que faça, que justifique ele a comprar o teu papel com um diferencial por conta disso. Não existe. Existe uma outra forma de vender, mas não existe. O que você pode vender em commodity como um todo é através desses coisas. Então, você consegue aí sim ter uma base, você precisa de uma equipe menor, coisa assim, para trabalhar esse tipo de edital. Muita gente faz isso. E você daí tem uma equipe que conhece o cliente, que trabalha com o cliente, que conhece o teu produto, que melhora o teu aspecto, e aí você consegue trabalhar coisas melhores, coisas maiores. Porque se um órgão pequeno, uma prefeitura está comprando papel, é uma coisa. No Brasil, no governo federal, existe o que a gente chama de central de compras. E ela é responsável por compra para todo mundo. Todo mundo no Brasil. Todas as empresas públicas do Brasil. Então, ela cria atas de registro de preço que qualquer prefeitura dos 5.700 municípios pode comprar, qualquer Câmara de Vereadores pode comprar, qualquer hospital, qualquer posto de saúde pode comprar. É um volume gigantesco. Esse é o tipo da coisa que não dá para você entrar facilmente, porque o cara pode te pedir uma quantidade que o mercado não tem. Exato. E aí é um trabalho que você precisa entender, mesmo vendendo resma de papel, você precisa entender, eu tenho capacidade de entregar algumas toneladas que ele pode eventualmente pedir durante esse processo do contrato de um ano. Então, mesmo resma de papel, se você vai vender picadinho, coisas pequenas, você consegue entrar rápido nos editais publicados. Na mesma resma de papel, se você vai entrar num edital gigantesco, você precisa ter estrutura para isso, você precisa ter caixa, você precisa ter fornecedor para te fornecer esse tipo de coisa. Ou se você é o fabricante, né, é o cara que faz o papel em si, você tem que ter capacidade fabril para isso. Então, você precisa entender aonde que você vai entrar. Então, tem o commodity, o dia a dia, a venda pequena, aquela coisa que você participa, só entra. Tem o projeto trabalhado, que você traz uma inovação, que você traz uma coisa diferente para o cliente, traz uma coisa... E tem o projeto grande, que você precisa de capacidade técnica, você precisa de capacidade fabril, você precisa de capacidade logística, precisa de capacidade de entrega. Então, tem todo esse mercado. Então, essa composição é que vai te levar a definir a tua meta de uma forma mais realista e de uma forma maior. Até pensando em startup, a gente deveria... Vou tentar trazer essa realidade para uma startup. Aí a gente deveria pensar... Eu queria mais escutar você sobre essa questão de... Vamos pensar em estruturar uma área de vendas ou uma meta de vendas para startup. Como ela trabalha com algumas demandas até que o mercado não conhece, que a gente tem que fazer uma educação do mercado, como o Kel tinha colocado ali, como que você acha que a gente pode separar? Tipo, então a gente coloca os mercados conhecidos como uma estratégia de vendas, coloca o governo como uma outra estratégia para atingir meta. Como que você consegue perceber isso aí? As startups entram... Vamos lá, se você, como startup, tem um produto consolidado, um produto que você já vende, você, para o governo, é uma empresa. Uhum. Não é uma startup. Certo? Você não vai se beneficiar da lei das startups. A lei das startups é para criar coisas inovadoras no governo. Se você já criou uma coisa inovadora e ela virou um produto, já não entra no marco legal das startups. Tá? Uhum. Então, eu poderia entrar das duas formas, como uma solução nova e mais o produto criado. Claro. Tá. Então já são duas possibilidades. Hein? Isso. Se você tem já um produto, você vai entrar como uma empresa. Se você tem, se o teu produto é flexível, se você consegue melhorar, consegue atualizar, customizá-lo para um determinado ponto, aí entra a lei do marco da startup, porque aí nossa, eu estou babando, né? Nossa, é fantástico. A grosso modo, tá? Ele prevê 3 etapas. Tá? Primeiro, o ente público vai para o mercado e diz o seguinte, olha só, eu quero uma solução para isso. Vamos imaginar a gestão de contrato. Quero uma solução para gestão de contrato. Eu tenho um monte de contratos, eu contrato diversas empresas de serviço, de produto, né? Então, eu preciso de um sistema de gestão de contrato. Eu tenho hoje um sistema em Excel, tenho um sistema ruim e tal, né?
quero uma coisa nova, eu quero algo novo. Eu não quero chegar no mercado e dizer, olha, escuta, empresa X, você tem uma gestão de contrato, empresa Y, você tem uma gestão de contrato, eu vou contratar uma de vocês. Uma coisa. Eu não quero isso, eu quero novo, eu quero um customizado para o meu caso. Eu não quero me adaptar à ferramenta de mercado. Eu quero que a ferramenta seja criada para mim. Pô, beleza, isso é uma inovação dentro do mercado. Então ele tem essa primeira fase em que ele publica um edital. De novo, a publicação do edital é uma das etapas mais adiantadas. Antes disso tem consulta de mercado, tem toda... Tem a ciência toda. Tem toda a ciência. Mas uma vez publicado esse edital, diversas empresas, aí você tem que estar legalmente como startup, você tem que atender aos requisitos do edital, você tem que ter um tamanho adequado dependendo do edital, você tem que estar dentro do ecossistema de startup. Então, você vai ser contratado, e aí eles podem contratar, se não me falha a memória, pela lei, até 3 ou 4 empresas. É isso. Tá? Podem contratar 3 ou 4 empresas nesse edital. Então, ele publica o edital e te dá pelo menos 30 dias. E diz o seguinte, olha só, eu tenho um problema de gestão de contrato, eu quero melhorar meu problema de gestão de contrato. E aí eu quero que eu vou te contratar para que você me dê ideias e como é que você vai fazer isso. Não é para criar o projeto, é para que você me dê ideias. Tá bom, beleza. Várias empresas entram ali durante esses 30 dias e diz, olha só, vai ter alguns parâmetros no edital. Não tão complexo, mas vai ter alguns parâmetros. Então, olha só, eu consigo fazer isso daqui, eu consigo ter essa solução nova, eu uso inteligência artificial, eu uso Big Data, eu uso todas essas tecnologias que eu uso para gerenciar, e a minha solução é essa. E aí, diferente de um pregão comum, de um produto existente, isso vai para uma comissão. Essa comissão tem que ter no mínimo 3 pessoas. No mínimo 3 pessoas pela lei. Uma delas é um funcionário do órgão que vai concorrer isso, e uma outra é um professor, um catedrático de fora, que conheça do sistema. É alguém especializado em direito contratual, por exemplo, ou em gestão contratual. E a referência técnica. É a referência técnica. E aí, uma terceira pessoa, ou mais, uma terceira pessoa dentro do processo, mas para poder dar validade. Essas propostas todas que foram apresentadas para esse edital vão ser analisadas. E eles podem escolher ali até 3 ou 4 empresas para fazer. Essa é a primeira fase. Segunda fase, escolhida essas 3 empresas, ele vai ter. Aí a lei prevê que você tenha 1 ano prorrogável por mais 1 ano. Pago, tá? Não é gratuito. Exatamente. Você vai fechar um contrato nisso. O valor máximo que a lei permite para isso aí é R$1.600.000. E durante esse período, que aí vai ser definido em contrato lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, no máximo 1 ano e prorrogável. Durante esse período, você vai apresentar a solução. Você vai aí ter acesso aos contratos que existem lá dentro, ter acesso ao sistema que ele usa, ter acesso às dores e às necessidades dele. Você vai elaborar um projeto. Diz, olha só, com isso daqui eu consigo fazer dessa forma, e aí eu vou utilizar a inteligência artificial. Eu achei que dava para usar a inteligência artificial, mas eu vi o teu contrato, não precisa. Não tem como, não tem um recurso de inteligência artificial para isso. Por exemplo, então você vai escrever aí um documento muito melhor, muito mais elaborado para isso. Findo esse prazo, e que você está sendo pago por isso, no valor máximo de R$1.600.000, findo esse prazo, você entra no prazo de execução disso daí. De novo, a comissão se reúne 6 meses, 1 ano depois, a prever o trabalho de todo mundo, todo o trabalho que foi apresentado, e aí diz assim, olha só, dessas 3 empresas que trabalharam durante 1 ano com a gente, fizeram essas propostas, que entenderam o nosso negócio, fizeram essas propostas, essa daqui é a empresa que mais se adequou. Não necessariamente a mais barata, porque lembra que no edital, pregão eletrônico é o menor preço. Aqui não, aqui é a melhor solução, considerando preço e execução. Então, poxa, dessas empresas eu encontrei aqui uma empresa que aí eu consigo que ela implemente isso. E aí você começa a fase de implementação daquilo que você trabalhou e sugeriu. Então, veja só,
mesmo que você não seja escolhido como uma empresa para executar, você já vai ter um trabalho durante esse edital remunerado, né? Você vai ter um trabalho nisso. Tá? Então, tem esses aspectos todos como uma startup. E aí é o negócio das startups. Eu só vejo oportunidade aí, Caio. Exatamente. Estou olhando só oportunidade, hein? Exatamente. No planejamento estratégico que agora as empresas estão fazendo, as startups também, para 2024, depois dessa dica de ouro aqui, quem deixar de fora contratos públicos, eu acho que deveria tomar um puxão de orelha do conselheiro. Né? É verdade. Deveria tomar um puxão de orelha pelo conselheiro. Bom, com essa aula aqui, né, esse vasto conhecimento, eu acho que vocês já puderam perceber, pessoal, que para ter sucesso, né, ao longo desse contrato, não é brincadeira. Né? Tem matemática, tem ciência no meio, tem que conhecer muito bem como as coisas funcionam, tem que se cercar de players que consigam te dar lastro, né, para que você consiga atuar de forma correta, atendendo as expectativas para não ser nem penalizado, para ter rentabilidade. Né? Mas, Domingos, caminhando agora, né, para a etapa final, né, do nosso bate-papo, conta para nós qual que é o segredo do sucesso num contrato público. Trabalho, seriedade, entender os teus limites como empresa, né? E isso é extremamente importante. E uma coisa é conhecimento, cara. Você tem que conhecer. E se você não tem esse conhecimento internamente, você tem dois caminhos. Adquire o conhecimento, que costuma levar mais tempo, ou contrata o conhecimento, né, dos assessores, do pessoal. Nos conselhos de empresas, é extremamente importante que você tenha... Aliás, todo conselho tem que ter diversidade. E se você precisa trabalhar, ou se você tem a ideia de trabalhar nisso, é importante que você tenha no conselho alguém que conheça isso. Alguém que saiba como é que funciona o processo. Não que ele vai ser o cara que vai ser o teu gestor de contas públicas. Não é isso. Mas é alguém que tenha experiência no mercado, alguém que tenha trabalhado fora, que trabalhe com isso daí, e que possa te dizer, cara, esse é o caminho, esse não é o caminho. Não é por aqui. É alguém que possa contribuir com você nesse aspecto. É alguém que esteja preferencialmente fora da tua empresa para trazer a experiência de fora para dentro da tua empresa. Então, isso é extremamente importante. Né? Mas só para finalizar, o trabalho, a seriedade, a ética é extremamente fundamental. E conhecer os limites da tua empresa. E aí conhecer os limites não quer dizer respeitá-los, tá? Não necessariamente. Você pode conhecer o limite da sua empresa e ir além desse limite, tá? Mas com responsabilidade. Né? Então, assim, de novo, tem muita oportunidade, tem muito dinheiro. O marco recomendo demais que vocês leiam a lei complementar a respeito do marco das startups. Não faz 181. 180 alguma coisa. 180 e 180. Depois eu acho que ele coloca lá. A gente coloca na descrição aqui, né? Vai ficar em algum canto aqui da nossa tela. Mas o Google hoje... Sim, se você colocar muito, marco legal da startup, vai aparecer ali, tranquilo, não tem problema nenhum. O importante é conhecer o conteúdo da lei. Isso. E o que o Domingos trouxe, pessoal, é muito relevante. A gente constitui conselhos administrativos, né, de administração ou consultivos para empresas. Eu, inclusive, sou advisor de algumas. E o que a gente percebe é o seguinte. Quando a empresa ela coloca estrategicamente no roadmap dela do ano seguinte, ou enfim, do período seguinte, algo a ser trabalhado, como, por exemplo, contratos públicos, é o tema que a gente está tratando aqui, o que você faz? Você busca alguém que tenha esse conhecimento sólido e experiência para te aconselhar a respeito daquele processo. Né? Foi aqui o que o Domingos falou. E quem sabe aí vocês estão assistindo que optem por esse caminho, já tem aqui uma referência, né? Que podem procurar, né? Se resguardar com um skill técnico super adequado para que possa aí sim preparar vocês e assessorar nesse processo tão relevante. E como o Domingos falou, não é executar, mas é aconselhar ao longo de todo esse processo, a preparação que ele falou, trabalho, mas tem o trabalho prévio, né? Que é
essa preparação, o planejamento, a análise de risco, conhecer os limites e eventualmente ultrapassá-los ou não, mas sempre com ética e responsabilidade. Exatamente. E existem muitas empresas que quebram quando assumem contratos com o governo, porque precisa conhecer, e precisa também conhecer o cliente. Assim, por exemplo, eu conheço empresas governamentais e órgãos governamentais extremamente éticos, mas eles têm um processo muito fechado, que vai além do que está escrito no edital, que vai além do contrato, né? Então, quando você entrega um produto e para poder receber, ele tem um processo tão fechado, tão preso, tão amarrado, que você acaba levando muito mais tempo para receber do que o que era planejado. Como, por exemplo, eu entrego isso no dia tal, eu espero uma semana de aprovação e daí eu recebo da letra. Essa uma semana pode virar muito tempo se os processos deles forem muito presos, muito amarrados. Você cumpriu todo o ponto do contrato, mas ainda tem um detalhe ou outro que... assim, eu já vi alguns casos em que um equipamento grande, de alta complexidade, foi entregue, foi instalado e ele levou quase 1 ano para ser aceitado. Então, a partir desse 1 ano depois, a empresa que vendeu, ela comprou o equipamento, ela entregou o equipamento, ela instalou o equipamento, ela fez todas as configurações do equipamento, ela deu por encerrada a etapa dela, e aí começaram as exigências A, B, C. Tá, mas e se? Que tal? Será que? Essas coisas. E aí ela só conseguiu aqueles 4 meses de instalação, viraram 12 meses. Então você tem que ter um caixa para isso. Você tem que segurar isso daí, né? E esses 12 meses, amigo, vai consumindo os teus recursos. Então aquela margem que você pensava inicialmente não tem. Do outro lado, tem clientes que na hora que você entrega o equipamento, 30 dias depois você recebe o pagamento por aquela etapa de entrega. Simples assim. Aí você vai para um processo de instalação. Ele te ajuda, ele te apoia, ele instala, você recebe também rapidamente. Então você precisa conhecer o cliente, né? Então, e como é que você vai conhecer o cliente nesse aspecto? Conversando com quem já sofreu lá dentro. Não tem como você saber disso num documento, num processo, como é que é o nome? No estatuto dele. Não tem como, não está escrito essas minúcias, esse dia a dia, essas pessoas, né? E alguns clientes que, por exemplo, para fazer instalação em diversos sites, alguns sites o cara falou, não, aqui você não entra se você não tiver uma determinada certificação. Mas isso não estava escrito no edital. Não tem problema com isso. No meu site, aonde eu mando, você só entra se tiver isso. Então era um custo que não estava envolvido lá. É um tempo que não está envolvido no processo em que você vai ter que arcar. Então tem que ter muita responsabilidade. É a experiência, né, pessoal? Falando mais alto, que é a famosa cancha, né? E sem isso, não adianta ter N certificações, etc e tal, currículo, se não tem a vivência, que é a grande escola do empreendedorismo. Exatamente. Certo? Olha, pessoal, episódio recheado de dicas e conteúdo assim muito relevante. Eu achei bem legal assim o viés que a Tiziana trouxe aqui para nós nesse bate-papo, né, trabalhando temas que são assim caros para a startup, né, e que podem agregar aqui, segundo a fala do Domingos, no dia a dia, no faturamento, nas metas, que às vezes nem estava sendo cogitada, né? Então, uma nova linha de receita, né? Uma nova área de negócio, né? Dentro da empresa. Então, assim, poxa, muito legal, Ti, se você ter trabalhado esse ponto aqui, eu acho que extraiu mais e mais valor desse baú de tesouros aqui que nós tivemos hoje no nosso episódio diretamente de Brasília para Curitiba. Então, poxa, pessoal, eu sempre faço uma brincadeirinha, boba, mas eu vou continuar fazendo. Sorte que estamos bebendo água, porque se fosse algum outro tipo de outra bebida alcoólica, eu tenho certeza que nós não terminaríamos esse episódio
nunca, né? Porque o tema é legal, pessoas aqui que fazem essa discussão enriquecer, então obrigado, né, por estarem aqui criando conteúdo pro pessoal. E assim, só tenho a agradecer, né? Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e até, assim, é um tema muito rico. Eu até comentei ali no começo que se a gente precisa criar uma série com vários episódios e tal, porque é um tema muito abrangente. Tem muitas outras coisas, né? E até com água tá difícil parar de conversar. Exatamente. O papo é extremamente agradável. Não, e no final ele deixa eu vou ser redundante, ele deixa que ele começa a falar dos cases de fracasso. Gente, que coisa melhor que case de fracasso pra gente aprender. Eu achei sacanagem, Domingos. Vou comentar. Esse aqui podia ser colocado no começo, os cases de fracasso. Vamos falar dos fracassos. Porque, assim, é uma boa. Todo mundo entende, assim, quando você consegue sucesso, você aprende e ganha dinheiro. Quando você tem um fracasso, você aprende muito mais. Muito mais. Então, assim... Até para que quando você chegar no sucesso, eu já fico imaginando quantos fracassos a pessoa passou para chegar onde ela está. Porque ela não acordou e virou estrelinha ali, né? O que tem de meme aí mostrando um iceberg e a pontinha lá em cima chamada de sucesso e o resto embaixo que é a luta. Que ninguém conta, né? Que ninguém é vergonhoso, sei lá. É exatamente isso. É esse o ponto. Então, assim... E melhor do que aprender com seus fracassos, é aprender com o fracasso dos outros. É mais barato. Mais barato. E mais rápido também. E mais rápido também. Porque é o que forja. Sim. É o que forja, né, pessoal? Não se malha ferro frio. Olha, só expressões aqui de peso aqui. Bom, pessoal, chegamos então ao final do nosso episódio. De novo, só tenho a agradecer. Fica o convite, Domingos, sempre que estiver passando por Curitiba, pare aqui no escritório para a gente ter mais um bate-papo aqui para construir conteúdo interessante, relevante e que agregue valor para aquele pessoal ali que está nos assistindo. Então, muito obrigado. Tice, você é a dona do canal também, né? Tá junto aqui, apoiadora. Vocês não veem muito ela aqui, mas a gente tá construindo muita coisa junto, pessoal, né, Tice? Então, obrigado também. Imagina, obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui. Sou uma consumidora do canal também, além de ser apoiadora. Show de bola. Então, ficamos por aqui, pessoal. Na descrição do episódio, a gente vai deixar os contatos do Domingos para quem quiser acessá-lo, para conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. O cara que é fera, ultra modesto e, assim, é uma pessoa muito especial, simpática, amistosa, que é agradável de se ter, tanto num bate-papo como esse, quanto no bate-papo dos bastidores aqui que nós estávamos tendo. Então, ficamos por aqui. Siga o canal, né? Compartilhe aí para esse teu amigo empreendedor que está pensando em algum projeto de atender entes públicos ou até mesmo para aqueles que não pensavam, né? Tá aqui mais uma possibilidade. E é isso, ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Até!